Gente, agora eu vou fazer o vídeo da parte 2, né? De como o autismo entrou na minha vida. Ai, eu tava com preguiça de fazer. Sei lá, dá um esgotamento. Acho que faz parte do autismo, né? Que tá na minha vida. Às vezes dá um esgotamento tão grande, que eu fico um mês de cama. E é muito sério mesmo. Parece uma depressão ferrada, e não, foi porque tem vários nomes para isso que eu ainda não consegui decorar todos, o tal de shutdown, que a gente fica de cama porque a gente socializa, coisas que eu não sabia, que eu achava que eu era deprimida. Não, não sou deprimida. É esgotamento emocional. Então, voltando à parte 2 de como o autismo entrou na minha vida, né? Como eu falei no vídeo anterior, muita gente começou a questionar, principalmente a minha mãe, porque achava meu filho muito parecido comigo, e começou a questionar, né, se de fato ele era autista. E quando eu passei isso para a neuropediatra dele, ela falou: Meu, quando muita gente fala, vamos de novo fazer uma outra avaliação, né? Vou indicar para você um psiquiatra. Na época eu tinha um convênio muito bom. Esse psiquiatra, ele era do convênio e ele atendia crianças especiais e fumantes. E aí, ela falou que ele tinha muita experiência, que ele era muito bom, que não sei o que, tá. Levei ele nessa consulta, conversei com o médico sempre antes de passar em consulta, sempre eu faço isso por questão de respeito. Eu não quero que meu filho fique mal, de repente eu falo alguma coisa que magoe ele, não vou ter tempo de explicar, de repente eu esqueço de explicar, porque tudo eu explico pro meu filho. E eu deixo bem claro que eu amo ele, mesmo quando eu reclamo dele. É muito amor, às vezes eu reclamo dele pros médicos na tentativa de ajudar ele. Mas eu não quero que ele fique vendo, né? Então, isso é de praxe. Toda vez que eu vou conversar com o médico, eu deixo ele do lado de fora, ele espera, eu conto tudo que eu tenho pra contar pro médico e depois ele entra. Sempre, desde pequenininho. Quando ele era menorzinho, tinha que meu marido ir junto pra ficar com ele do lado de fora enquanto eu entrava e conversava com o médico. Enfim, levei ele no médico, contei tudo que eu tinha para contar, todas as reclamações, o fato de que as pessoas não estavam acreditando que ele era autista. E aí o médico olhou para ele, ficou um tempo ali com ele, não lembro quanto tempo, não lembro se eu saí da sala e deixei ele com o médico, não lembro. Eu sei que o médico deu uma atenção para ele. Passou um tempo, o médico fez o laudo. Eu assinei embaixo do laudo da doutora tal, tá ok, ele é autista, é indiscutível. Aí ficamos mais aceitando, porque essa desconfiança, ai não, mas não parece autista, não parece autista. Eu ficava tirando remédio, fazendo mal pra ele, porque, mano, se ele não é autista, por que que eu vou ficar entupindo ele de remédio, né? Então, eu tirava o remédio dele. Aí, eu parei. Eu comecei a aceitar, porque eu sempre aceitei de que ele era autista. Inclusive, quando eu recebi o diagnóstico, a médica falou assim: Ah, você vai ter primeira fase de luta, ou que luta? Eu tô dando graças a Deus. Pelo menos ele não é psicopata. Na minha cabeça foi isso que eu pensei. Ele não é ruim. Ele tem um problema e agora a gente trata esse problema. Pra mim foi de boa, não sofri nada. Eu sofri na hora de dar a medicação, por causa dos efeitos colaterais, que aí é outro caso. E aí a minha família continuou não aceitando o diagnóstico dele, porque ele era muito parecido comigo. Como? Que ele era autista, né? Aí que eu falei, puta que pariu, né? Eu sempre sofri tanto, sempre tive muito problema emocional. De repente eu sou também, né? Eu não estudei a fundo o autismo, mas eu achei que eu poderia ser, porque tava todo mundo questionando o quanto a gente era parecido. Na infância, principalmente, todo o trabalho que eu dei pra minha mãe. E aí, se vocês quiserem, eu conto os sintomas que eu tive que passaram desapercebido. Aí eu faço um outro vídeo, senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. E aí, esse médico, ele só atendia fumante, esse psiquiatra, tá? Ou criança especial. Eu não era nenhum nem outro. Como que eu vou passar com esse médico? Eu liguei, tentei marcar consulta, falaram que sou fumante. Eu, tá bom, sou fumante. Fui na consulta com esse médico. Falei, doutor, expliquei tudo pra ele, contei tudo pra ele, todos os sintomas que eu falei, né? Que talvez. Porque toda vez que eu fui no médico, eu anotei todas as minhas dúvidas e eu lia uma carta pro médico. Eu não sei se isso é normal, tá? Mas eu fazia isso. Tanto do Arthur quanto do o meu caso, eu fiz isso. E o médico virou para mim e falou assim: Olha, todo autista tem um jeito diferente de olhar, mesmo quando olha no olho, tem um jeito diferente de andar, tem um jeito diferente de falar. Eu não podia ter falado para você quando você passou seu filho aqui em consulta porque você não estava em busca de saber. Mas agora que você tá, você é autista. Eu falei, você tem certeza, doutor? Assim, fácil, né? Pensei comigo, ele vai fazer exame. Eu fiquei, mas como assim? Tá bom. Aí eu comecei a estudar sobre o autismo e realmente falei, não tem como, eu sou. Só que em alguns momentos as pessoas colocaram em dúvida esse laudo, porque o laudo não, ele não estava escrito laudo, ele estava escrito como receituário. Estava errado o laudo, eu não acho que estava errado, eu não sei, mas estava como receituário, atestado, estava atestado. Atesto que Daniela é autista, na época era Asperger, né? Ele me deu o laudo de Asperger.
E aí, depois de muitos anos, porque de tempos em tempos a criança tem que fazer a neuroavaliação psicológica, né? Ele fez com 3 anos a neuroavaliação psicológica, e ele com 8 anos ele tinha que fazer de novo. Aí eu fiz, com 8 anos, eu fiz de novo a neuroavaliação psicológica, aquele exame super caro. Deu que ele era autista de novo. Então tá ok, não tem o que falar, ele realmente era autista. E aí, agora, ele tinha que ter feito outro. E tava muito caro, eu muito dura, eu já não tinha mais convênio, eu não tinha como fazer. Comecei a procurar neuropsicóloga, e aí descobrimos que uma conhecida do meu marido era neuropsicóloga e ia cobrar um valor super bacana, né? Ela cobrou R$ 1.000. Comparado aos outros, tá de graça. De graça, porque é um teste muito caro e muito trabalhoso. Inclusive, ela cobra esse valor ainda para ajudar, a intenção dela é ajudar o público autista, tá? Então, se alguém quiser o contato dela, quiser fazer neuroavaliação, à distância, eu já falei no vídeo anterior, ela faz em adulto. Em criança não tem como. Mas aí eu passo o contato dela e vocês conversam com ela. Enfim. Aí, como era R$ 1.000, o que eu fiz? E ela era conhecida do meu marido, ela parcelou esse valor, né? Então eu fiz no Arthur, no Murilo, que tinha alguns questionamentos, né? Além do fato de que eu já tinha o laudo, o Arthur já tinha o laudo. Então, o médico, inclusive o psiquiatra que me deu o primeiro laudo, ele falou assim para mim: olha, evita ter filho. Evita porque você é autista e a chance de você ter filho autista severo é gigante. Então, chega de filho. Mas aí eu já tinha, graças a Deus, Deus sabe tudo que faz, né? Eu, se soubesse do autismo, eu não teria tido nenhum. E eu sou grata de ter tido os meus 2 filhos que eu amo mais que tudo, né? E sou grata pelo fato de que eles não são severos, porque eu, como autista, não conseguiria lidar com uma criança com autismo severo por causa do barulho. O barulho, para mim, é a pior parte. Enfim, aí a gente fez a neuroavaliação, eu, o Arthur e o Murilo. Aí o meu deu que eu sou autista, tenho TDAH e TAG, e isso eu nem fazia ideia que eu tinha TDAH e TAG. Não fazia, para mim tudo era autismo. O Arthur é autista, embora eu acredite que ele tenha o TOD, mas não foi laudado TOD, ele é autista. E o meu mais novo é autista também. Só que o meu mais novo, ele é tão bonzinho, assim, ele é tão na dele, ele é tão, acho que é até bonzinho demais, que a gente nem percebe, né? Só a escola que percebe as dificuldades que ele tem no aprendizado. Na socialização também não é perceptível, porque ele é muito na dele, é uma criança que não chama tanto atenção. E foi assim que o autismo entrou na minha vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade, que aqui não tem tabu. Eu respondo tudo, tá? E respondo com verdade. Se vocês quiserem saber dos sintomas também que eu percebi em mim, pode comentar que eu respondo. Beijo!